E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF Off Design. Eu sou o David Arte. Seja bem-vindo ao nosso podcast de design. Aqui eu falo sobre carreira, sobre mercado, sobre tecnologia, sobre ferramenta, sobre o que der na telha, né? Afinal, o podcast é meu, você tá ligado? Então eu vou trazer aqui o que eu quiser. Eu trago algumas coisas legais para você refletir, principalmente quando eu tô com convidados. Trago também um pouquinho da minha quinta série, porque isso não tem como eu ocultar da minha personalidade. Enfim, o Pitacos do TIFF é um podcast onde eu tento fazer você refletir de uma forma descontraída. Ele acontece às quintas-feiras, a partir das 8 da noite, no YouTube. E aí, se você estiver assistindo no YouTube, deixa o like, se inscreva, seja membro. Você também pode ouvir esse podcast e os outros episódios nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Amazon, Apple. E se você escutar por lá, compartilha, favorita, dá estrelinha, porque o objetivo é crescer nessas plataformas. Eu tô alcançando o objetivo que eu tinha traçado no ano, hein? Que era triplicar o número de episódios que eu gravei comparado com o ano passado. Então a sua força, a sua ajuda vai me ajudar a alcançar esse objetivo. Beleza? O Pitacos do TIFF acontece com alguns convidados quando eu tô no estúdio ou somente comigo, que nem nesse episódio onde nós trocaremos uma ideia sobre a questão de ter que produzir conteúdo para conseguir emprego, a questão das empresas preferirem, ou também o contrário, né? Preterirem pessoas que produzem conteúdo na hora de selecionar para uma vaga. Como que tá essa relação, como que funciona, o que eu penso sobre isso. Vou trazer esse assunto aqui para você. E antes de prosseguir, eu só quero te lembrar que nós temos o apoio da Hostinger. A Hostinger, que é a sua empresa de hospedagem. Eu digo a sua porque se você ainda não tem, você está perdendo tempo. Olha, tem um ótimo custo-benefício, tem um bom suporte e tem uma boa performance também. A Hostinger está caminhando para ser a principal empresa de hospedagem do Brasil, uma empresa multinacional, e ela apoia aqui o TIFF Off Design. Os sites do TIFF Off Design estão lá, então se você está precisando de um blog, de um site portfólio, do site do seu cliente, acessa aí hostinger.com.br/TIFF, assim você consegue ter um descontão e também eles rastreiam, ver que eu estou enviando gente para lá. Depois você insere o cupom TIFF, CHIEF, lá na parte de checkout. Assim você vai ter um desconto ainda maior. A Hostinger é a sua empresa de hospedagem, o link também está na descrição. Esse assunto foi levantado na minha palestra na DEX, que eu fiz, e uma moça, deixa eu pegar o nome dela aqui certinho, e essa questão foi levantada aqui pela Marina Silveiro. Ela foi lá no palco da DEX, perguntou, eu respondi, eu não lembro tudo que eu respondi, vou ter que ver o vídeo. Eu com certeza concordo com aquilo que eu respondi, mas acredito que faltou um complemento. Até porque eu estava um pouco cansado, ou muito cansado depois da palestra. Confessar para vocês que sempre quando eu dou uma palestra, eu penso no entretenimento também, penso no show e penso no conteúdo. Então eu tenho que entregar as duas coisas. E eu me entrego realmente nas palestras, principalmente nas presenciais. Eu tento fazer acontecer, sabe? Então, inclusive, se alguém quiser contratar para palestra, saiba que vai ter uma palestra o melhor possível em todos os quesitos, assim, de recurso visual, de entretenimento, enfim. Eu tento trazer emoções, trazer sentimentos para a palestra, né? Não só questões técnicas, por isso que eu utilizo muito do humor, aí já é parte do meu perfil, até como palestrante. Tento também, às vezes, fazer as pessoas se emocionarem, dependendo do assunto, e trazer experiências através dos recursos, através também das dinâmicas que eu faço. Então eu saio realmente bastante esgotado. E nessa palestra da DEX teve alguns pontos que me esgotaram ainda mais, porque não saíram como eu planejava, teve alguns probleminhas, e aí acabou prejudicando o que eu tinha planejado e o fluxo, né, que eu normalmente trabalho em palestra. Então, talvez não seja o melhor momento perguntar para mim depois de uma palestra, principalmente presencial, né? Eu me entrego bastante, saio bastante cansado e o raciocínio não está ou não fica dos melhores. Mas a questão que a Marina fez lá no palco faz bastante sentido. Ela perguntou sobre essa questão, esse tema que eu estou trazendo hoje aqui para você. Que existem algumas empresas, alguns RHs, algumas pessoas que estão contratando, alguns líderes, que acabam
olhando para essa parte de produção de conteúdo com um olhar um pouco superestimado, né? Dando um valor um pouco a mais a isso na hora de contratar uma pessoa. Ou seja, se tiver uma pessoa que produz conteúdo e uma outra pessoa que não produz conteúdo, a que produz conteúdo vai acabar saindo na frente, mesmo que ela não tenha necessariamente as qualidades técnicas, emocionais, as qualidades como profissional para ocupar aquele cargo. E aí a gente fica num dilema, né? Porque nem todo mundo quer produzir conteúdo. E será que você precisa produzir conteúdo para conseguir se destacar, para ter o seu emprego, para conseguir uma vaga numa empresa? É complicado, né? Eu vou falar como influencer, eu vou falar também um pouco como contratante, vamos dizer assim, porque em projetos eu já atuei como líder, não me considero líder de design, mas já atuei, já contratei algumas pessoas e vou trazer você para esse debate. Não sei se eu vou trazer uma solução, nem é essa a intenção, porque é um assunto um pouquinho mais complexo, mas pelo menos uma reflexão, principalmente para você que não quer produzir conteúdo. Então a gente tem que pensar algumas coisas. A primeira delas, produzir conteúdo, ter seguidores, ter engajamento, etc. Realmente traz um holofote maior para você? Realmente ajuda na hora da decisão ali, ou melhor, na hora do desempate, vamos dizer assim? Sim, sem sombra de dúvidas. Isso realmente ajuda. Eu tenho alguns milhares de seguidores, né? E eu sei disso. Então você acaba utilizando dessa autoridade social para o seu benefício. As pessoas acabam olhando isso com bons olhos. Tem empresas que querem ter influencers ou pessoas que produzem conteúdo porque interpretam que elas podem se associar à imagem daquela pessoa e com isso ter benefícios. Muitas equipes, às vezes, pô, se sentem orgulhosas de trabalhar com alguém que faz conteúdo, por exemplo. Sei lá, vou trabalhar com fulano. Pô, fulano sempre fui fã, imagina ele aqui na minha equipe. Então rola, realmente, esse tipo de coisa. E hoje em dia a gente vive num mundo onde a nossa... como que eu posso dizer? O que nós temos para mostrar está muito na rede social, né? O nosso capital social, vamos dizer assim, o nosso status está muito atrelado a redes sociais. E quando você produz conteúdo, e hoje em dia as redes sociais é muito mais uma produção de mídia do que social, ou seja, nós somos mais comunicadores, né, influencers, esse tipo de coisa, do que realmente pessoas normais compartilhando conteúdo. Hoje em dia a rede social basicamente é assim. Então, realmente traz um status, talvez, de não, não gostaria de utilizar a palavra de celebridade, mas traz um status maior, traz mais autoridade. E isso acaba contando sim na hora de você fechar algum negócio e conseguir um emprego. Até porque tem uma coisa relacionada à produção de conteúdo que é a reputação. Então, quanto maior você for, maior vai ser a queda se você vacilar. E muitas empresas ou contratantes podem relacionar isso. Pensar, pô, se ele não entregar um negócio legal, ele vai estar queimando o nome dele, o filme dele. Pô, ele tem um nome no mercado a zelar, ele não vai brincar. Então, pode contar realmente como um fator a mais na hora de você procurar um emprego. Outro ponto que também pode somar e dar vantagem para quem cria conteúdo é a questão que mostra que você é uma pessoa também engajada, né? Que você está engajada muitas vezes ali com o seu nicho, com a sua comunidade, que as pessoas te respeitam, e isso vai acabar trazendo autoridade, vai acabar associando também à empresa que você foi contratado. Então, é tudo uma questão de branding, sabe? Uma questão de tomar lá da cá, uma questão de dinheiro mesmo, sabe? Basicamente se resume a isso. Também existe o lado de empresas que acabam não contratando influencers ou não contratando pessoas que produzem conteúdo com pensamento contrário, um pouquinho de receio de falar, pô, essa pessoa produz conteúdo, ela vai sair daqui a qualquer momento. Essa pessoa produz conteúdo, ela vai falar alguma coisa equivocada na rede social dela e vai associar a minha empresa. Essa pessoa produz conteúdo, ela vai ser estrelinha aqui na minha equipe. Não sei se vai ser legal. Então também tem esse outro lado para quem produz conteúdo. Mas é fato que as vantagens, elas se sobressaem e são maiores para a gente que produz conteúdo.
Também, a gente tem que pontuar que não é todo mundo que consegue chegar onde eu cheguei, onde outras pessoas chegaram. Me desculpe a falsa modéstia, né? Mas tem que ser foda pra conseguir algumas coisas, sabe? Você tem que ter resiliência, tem que ter persistência. Eu sei que edição salva muita coisa, tem muita influência que tem a, o carisma de uma porta e que a edição salva, eu sei. Tem muita influência que investiu muito dinheiro, ou teve pessoas que investiram muito dinheiro neles e por isso eles conseguiram. Mas mesmo nesses casos, você ainda pode pontuar algumas coisas boas, você ainda pode pontuar a resiliência, a persistência, você ainda pode pontuar que, assim, é, é muito difícil você manter uma farsa por muito tempo, sabe? Muito difícil. Só pode até ser escrota, pessoalmente. Inclusive, a maioria são, né? A maioria são falsos. Tudo falso. É uma falsidade do cacete, pra falar a verdade, viu? Mas ela teve o mérito dela pra chegar ali, sabe? Isso conta. Isso realmente conta. As pessoas crescem o olho, realmente. Eu, por exemplo, não gostava antigamente quando me apresentavam como youtuber. Às vezes eu ia pra uma palestra, em um workshop, ou até mesmo no dia a dia, assim, trocando ideia com pessoas mais próximas, amigos, as pessoas falavam assim: ah, David é youtuber, David é isso. Depois eu fui percebendo que nem sempre é num tom pejorativo, na maioria das vezes não, era um motivo de orgulho, sabe? Tipo, ó, o David é influência, o David tem tantos seguidores. Ó, eu tô te indicando o David pra fazer site, mas ó, ele tem 50 mil no Instagram. Então é um capital social que a gente tem hoje em dia, né? E, e seja você influencer ou não, você utiliza a rede social pra isso também. Então quando você posta uma foto lá bonitinha na academia e tal, você tá tentando trazer ali o like de pessoas interessadas em você, você tá querendo se mostrar. É parte da nossa sociedade contemporânea, não tem como fugir disso. Mas aí mora o problema que a Marina levantou no palco lá pra mim. Quem não quer produzir conteúdo fica refém disso? E aí é uma questão difícil de responder, né? Porque sim, você em determinadas situações, determinadas ocasiões, vai acabar saindo um pouquinho para trás mesmo. É o certo? Não, não é o certo. Se uma empresa olha somente para isso, eu acho que a empresa, tipo, não te merece, porque ela tá procurando outra coisa, ela não tá procurando um profissional, ela tá procurando um mídia, ela tá procurando alguém para promover a empresa. E para isso ela pode ter dinheiro de marketing, pagar por influência, pagar por de outras formas, né? Então, se ela quer um profissional, ela tem que entender que ela quer um profissional e não necessariamente a parte do influencer, né? Então ela quer aquela pessoa como profissional para resolver o problema dela. Se vier como influencer, se vier com produção de conteúdo, pode ser uma coisa a mais, beleza. Agora, se ela se baseia principalmente nisso para contratar, aí é uma empresa que realmente está equivocada e eu não sentiria falta de entrar numa empresa dessa. E a empresa tende a se ferrar também, porque do mesmo jeito que a gente tem em várias outras camadas, em várias outras áreas, também no design a gente tem muita gente garganta, a gente tem muita gente que é influencer, que produz conteúdo, mas que na hora do vamos ver não vai saber entregar. Na hora do vamos ver não sabe trabalhar. Na hora do vamos ver vai deixar a empresa na mão, vai deixar o cliente na mão. Como eu sei disso? Porque eu já contratei, já trabalhei com influencers que fizeram isso. Infelizmente eu não posso falar pessoas, eu não posso citar nomes, né? Mas já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. De eu contratar gente que tem nome, que produz conteúdo e que não entrega. Literalmente não entrega. Né? Tipo, eu já tive casos de gente que entregou parcial, e eu tive casos de gente que não entregou, que simplesmente pegou o dinheiro e foi embora. Então, não tem como uma empresa séria se basear somente nisso. Mas eu sei que, até por questões nossas de ser humano, a gente se impressiona com números, porque hoje em dia o nosso capital social é a rede social, é o Instagram, é o YouTube, são os seguidores que nós temos. Portanto, se a pessoa não quer produzir conteúdo, tá tudo bem. Eu não acho que ela precisa ser obrigada. Mas eu acho que ela precisa entender o cenário que nós vivemos e precisa entender daquela máxima de que quem não é visto não é lembrado. A pessoa que está no holofote, que tem mais seguidores, ela vai ser mais vista e naturalmente ela vai chamar mais atenção. Mas você pode chamar a atenção de outras formas. Você pode, por exemplo, escrever algum texto no LinkedIn, você pode engajar em comunidades, você pode
participar da comunidade. Muitas pessoas que eu conheço aqui não necessariamente são influencers, mas que participam de forma ativa em comunidades. Elas mostram nas redes sociais delas que elas estão indo em eventos, que estão fazendo network, que estão se comunicando. Isso conta pra caramba também. Então, isso faz parte do seu marketing, faz parte desse capital social que a gente tem hoje em dia. Você precisa produzir conteúdo que nem eu, vídeo que todo dia? Não. Mas se você puder, pô, participar de evento, aí vai lá no evento, tira uma fotinho. Se você puder escrever um texto no LinkedIn, uma reflexão sobre alguma coisa, compartilhar uma fotinho de livro, compartilhar talvez um dia a dia do seu trabalho, responder um amiguinho, ajudá-lo ali no LinkedIn, no Instagram, sabe? Esse tipo de coisa vai fortalecendo a sua imagem, sem necessariamente você ser um produtor de conteúdo. E aí talvez você me pergunte, mas eu preciso fazer isso realmente? E se eu não quiser produzir nada? Você pode não produzir nada. Você pode conseguir emprego, beleza? Não tem problema. Você vai conseguir. Mas o fato é que quem faz esse tipo de coisa trabalha melhor a sua imagem e tende a ficar um pouquinho na frente, sim, das outras pessoas que não fazem nada. Infelizmente o mundo é assim. Infelizmente nós damos muito valor a, a números, a seguidores, a likes, e isso num primeiro momento impressiona. Por mais que aquela pessoa não tenha capacidade técnica, por mais que aquela pessoa seja só apenas um falastrão, apenas um palestrinha, por mais que aqueles seguidores às vezes sejam comprados, sabe? No primeiro momento, realmente pode impactar. Mas uma coisa eu posso afirmar: se a pessoa não tiver capacidade para comprovar no dia a dia aquilo que ela se propôs a fazer, se ela foi contratada somente por causa da influência dela em outros fatores, a casa cai. A casa vai cair em algum momento, porque não tem como durar muito tempo. E pior, né? A boca miúda rola, assim, as pessoas vão conversando, vão trocando informações e ela acaba se queimando. Tem muito influencer, tem muita pessoa que produz conteúdo que é super estimado e que não vamos ver, na prática não consegue entregar. Então, se você não produz conteúdo, não se sinta menos, não se sinta des- desmotivado, não fique pensando nisso. Veja o que é bom para você, o que é leve para você. Se você se candidatar a uma vaga e perceber que o único critério da empresa para contratar alguém é esse, ou o principal critério, fique feliz porque essa empresa está equivocada e talvez você entrasse, talvez até num ambiente que você não gostaria de entrar. Agora, por outro lado, saiba que a gente precisa fazer o nosso marketing, a gente precisa ter contatos, a gente precisa se mostrar e você tem algumas alternativas para fazer isso. Você pode não fazer? Pode, mas sempre você vai ficar um pouquinho atrás de quem faz. E é natural também que você fique um pouquinho atrás de influencers. Porém, é aquela coisa, quem mais é dado, mais é cobrado, como eu coloquei lá na palestra. Então, o influencer, ele gasta muito mais energia produzindo conteúdo. Enfim, é natural que ele tenha mais seguidores. É natural que também ele seja mais cobrado caso alguma coisa dê errado. Então, você pode fazer o seu marketing de boa, sem essa cobrança, sem essa recorrência, essa consistência de produção de conteúdo. Fazer o seu trabalho de uma maneira, fazer o seu marketing pessoal dessa maneira mais tranquila, participando da comunidade, mostrando que você está ativo, que você é engajado, e isso vai somar, isso vai te ajudar. Os recrutadores com certeza vão ver isso daí, né? E assim você consegue, de alguma forma, amenizar essa questão e se mostrar ativo, se mostrar engajado, que talvez seja o principal ponto. Agora, se você quiser produzir conteúdo, você pode, enfim, você pode até mesmo se tornar, entre aspas, aí, famoso, ter vários seguidores, mas saiba que a cobrança é maior, né? Quem mais é dado, mais é cobrado também. Então a sua cobrança, ou melhor, a cobrança sua também, né? Mas das pessoas para você produzir, sobre as suas opiniões, sobre o resultado que você vai entregar, será maior. Se você fizer esse trabalho de marketing pessoal, você consegue amenizar um pouco isso, mas com muito menos cobranças e expectativas das pessoas ou das equipes também.
E realmente, essa questão de ter popularidade conta, sempre vai contar em qualquer área, pô, desde a escola até na empresa, sempre conta. Mas você não precisa ser o mais popular, você não precisa forçar isso, você não precisa criar conteúdo, fazer dancinha, se você não se sente bem, se não é leve para você. Existem outras maneiras de você amenizar essa questão e fazer o seu próprio marketing pessoal. E aí, claro que no dia a dia você se mostra, se prova como um profissional. Vale ressaltar novamente que existem muitas pessoas, talvez seja a maioria, que produzem conteúdo que no dia a dia elas não conseguem entregar realmente aquilo que parece que elas entregam. Porque produzir conteúdo é uma coisa, trabalhar é outra. E se a empresa está procurando influencer, que ela destine um dinheiro de marketing para fazer uma propaganda ali para a empresa dela e associar o nome, fazer um trabalho de brand com aquele influencer. Se ela está procurando um profissional, ela pode contar como um ponto a mais a pessoa produzir conteúdo, o seu influencer, ok. Mas se for somente isso, ou se isso for realmente o grande diferencial para contratar e você se vê preterido por causa disso, porque você não produz conteúdo, você foi rejeitado, cara, aí você se livrou realmente de uma barca furada, porque a empresa tá com pensamento não em contratar profissional, mas sim de uma maneira equivocada, de uma maneira equivocada. Acho que dá para separar as coisas, dá para separar as coisas. E é isso. O mundo de hoje em dia é assim. Infelizmente tem essa questão, mas saiba que você pode fazer isso de uma maneira mais leve e saiba que todo mundo é um produtor de conteúdo se parar para pensar. Quando você posta um texto no LinkedIn, quando você publica uma foto no Instagram, quando você gera uma discussão em um comentário no Instagram, por exemplo, numa rede social, quando você ajuda uma pessoa, você tá criando conteúdo. Não precisa ser influencer, não precisa criar vídeo para o YouTube, não precisa fazer disso uma profissão, um ofício, né, uma fonte de renda. Você pode gerar conteúdo, você já está gerando conteúdo de outras maneiras. Talvez você nem perceba. E isso vai contar sim. Isso vai contar sim. Isso vai te trazer mais contatos. As empresas, na hora que pesquisarem seu perfil, vão encontrar isso e com certeza vai vir a somar. E com certeza isso vai adicionar algumas estrelinhas na hora que o empregador estiver olhando para o seu currículo. Agora, se você não quiser fazer nada, você assume o risco. Você pode assumir um risco, né? Porque hoje em dia a gente vive desse jeito. Não sei como vai ser no futuro, mas a gente precisa ter o nosso trabalho de marketing pessoal. Eu acho que essa é a principal questão. É o melhor? Talvez, não sei, não sei. Eu acho que não, inclusive, né? Porque o certo seria avaliar somente o profissional em si. Mas a gente não é assim, né? Mesmo antes da rede social, nós não levamos só em conta o profissional. Nós levamos muito mais outros pontos que não estão ligados necessariamente à execução do trabalho, à execução da tarefa, o profissional em si, na hora de contratar alguém. E fazer esse trabalho de marketing pode te ajudar. Por isso, acho que o principal ponto é mantenha-se ativo, mantenha-se engajado, mantenha-se publicando, comentando, gerando discussões, ajudando as pessoas. Você já está produzindo conteúdo, talvez nem perceba. E as empresas vão verificar isso na hora que estiverem te stalkeando. Porque antes de contratar, as pessoas stalkeiam, viu? Então toma cuidado também como você se comporta nessas redes sociais. E para finalizar, também um outro lado, né? Empresas que não contratam pessoas porque elas produzem conteúdo, porque ficam com medo, né? Saiba que você tem que avaliar aquele profissional, aquele influencer que está se candidatando de uma maneira normal, de uma maneira como se estivesse contratando qualquer outra pessoa. No bate-papo, no portfólio, talvez no teste, você vai conseguir identificar se aquela pessoa vai entregar ou não e também se aquela pessoa vai acabar queimando o seu filme ou não, ou o filme da empresa em algum momento. Se você avaliar ela de forma coerente com o processo que tem na sua empresa, sem dar vantagem, sem se deixar levar por números, você consegue extrair da pessoa realmente a essência, a disposição que ela está tendo para trabalhar naquela empresa, naquela vaga, e perceber também o perfil
dela se aquela produção de conteúdo pode impactar, seja nas tarefas do dia a dia dela, na empresa, né, na vaga que ela está se candidatando, seja impactar até mesmo na marca, né, na associação de imagem. Dá para perceber isso, mas você tem que avaliar isso de maneira coerente. Se você for só ver números, aí realmente fica difícil. Analisa então de forma normal, aplica um processo normal, seja influencer ou não. Leva em consideração principalmente as características que aquela pessoa tem, se batem com a vaga. E deixa essa questão de produção de conteúdo como um plus, como algo que pode ser legal, mas não é o essencial e nem o fundamental. Beleza? Então, eu gostaria de saber de você. Você produz conteúdo? Você já se viu refém disso? Ah, eu preciso produzir conteúdo para me destacar no mercado. Eu preciso criar um blog. Um blog eu acho que o pessoal não cria mais, né? Mas eu escrevo ainda. Criar um Instagram, criar um carrossel, criar uns vídeos no TikTok para me destacar. Será? Será mesmo? Eu acho que não. Você pode se destacar de outras maneiras. Maneiras um pouco menos, inclusive, trabalhosas. Um pouco menos dolorosas também. Beleza? Mas deixa aí a sua opinião. Deixa aí os comentários, se você está vendo no YouTube, se você está vendo no Spotify, tem a caixinha para você mandar perguntas. Você pode mandar também para mim no Instagram. Se você estiver escutando também pela Amazon, pela Apple ou outra plataforma de podcast, favorita, adiciona na playlist, porque isso ajuda demais. Eu quero te lembrar que o podcast do Chief of Design acontece às 8 horas, às quintas-feiras no YouTube, ao vivo normalmente, e com convidados também quando eu faço no estúdio. Beleza? Se você tiver alguma sugestão de tema, de pauta, manda pra mim no Instagram, que aí a gente vai conversando, vai dialogando sobre, afinal, o Pitacos do Chief é uma conversa minha com você, para que a gente possa ter uma melhor percepção sobre a nossa profissão, sobre o nosso mercado, sobre a nossa área de atuação. Combinado? Então esse episódio fica por aqui, o Pitacos do Chief volta na próxima semana. Eu vou indo nessa, estudar e galucha. Um forte abraço, até mais, valeu, fui!